Você já teve aquele medo estranho de que algo muito errado pode acontecer no aeroporto? Tipo, descobrir que a mala ao seu lado esconde algo perigoso? Pois é. E se eu te disser que já encontraram uma arma escondida dentro de um frango cru? Ou um filhote de tigre sedado e empacotado como se fosse um brinquedo? Parece cena de filme, mas são histórias 100% reais, flagradas pela segurança de aeroportos ao redor do mundo. Neste vídeo, você vai conhecer os 20 casos mais absurdos, assustadores e inacreditáveis já registrados pelos agentes da TSA e de outros sistemas de segurança aérea. E não estamos falando só de contrabando. Estamos falando de coisas que nem roteiristas ousariam escrever. Prepare-se para histórias de cair o queixo, de uma lagosta gigante viva na mala, a pássaros contrabandeados dentro de bobs de cabelo, até um passageiro que achou que esconder uma pistola em um frango seria uma boa ideia. E acredite, isso é só o começo. Respira fundo, aperta o cinto e segura essa curiosidade aí, porque quando você ouvir o que encontraram no caso número 1, vai repensar tudo o que já viu em aeroportos. Caso 20. A lagosta monstro de Boston. Imagine você sendo um agente da TSA em um dia comum. Inspeção de bagagens, rotina cansativa, até que você abre uma mala e dá de cara com uma lagosta viva. Mas não qualquer lagosta. Estamos falando de uma criatura colossal, com quase 9 quilos de puro exoesqueleto. Um verdadeiro chefe final dos crustáceos. O cenário? Aeroporto Internacional de Boston Logan, 2017. O agente responsável mal acreditou quando viu o animal amarrado com elásticos dentro de um cooler. O mais chocante, estava tudo dentro das normas. Sim, acredite se quiser, a TSA permite o transporte de lagostas vivas, tanto na bagagem de mão quanto na despachada, desde que estejam devidamente acondicionadas. Caso 19. O tigre no meio dos ursinhos, Bangkok, Tailândia. Um voo aparentemente tranquilo com destino ao Irã. Mas ao passar a mala pelo raio-x, os agentes congelaram. Entre os brinquedos de pelúcia, havia algo que respirava. Um filhote de tigre, sedado, empacotado como se fosse um travesseiro fofinho. O animal estava desacordado, com os olhos semicerrados e o corpo mole. A mala foi imediatamente isolada, e em minutos, a equipe de segurança confirmou. Era um caso de tráfico internacional de animais exóticos. O filhote seria vendido ilegalmente para um colecionador no Oriente Médio. A mulher que transportava. O tigre foi presa, e o caso escancarou a crueldade por trás do comércio de espécies ameaçadas. Caso 18. O menino dentro da mala. Agora respira fundo, porque esse caso é de partir o coração. Aeroporto de Ceuta, na Espanha. Uma mala rígida, de rodinhas. Ao passar pelo scanner, os agentes viram algo estranho. Uma silhueta humana. E não era um boneco. Era uma criança de 8 anos, escondida como carga viva. O menino, visivelmente desidratado e aterrorizado, foi retirado da mala com urgência. Descobriu-se que o pai, um imigrante ilegal, havia pago contrabandistas para tentar trazê-lo para a Europa. O plano? Passar despercebido no meio das malas despachadas. O pai, desesperado, alegou que não sabia que a criança viajaria daquele jeito, mas a justiça foi implacável. Ele foi preso por tentativa de tráfico humano. Caso 17. Dinheiro escondido em biscoitos por Nova Delhi, Índia. Um homem nervoso se aproxima do detector de metais com uma mala de aparência inofensiva. Dentro, pacotes de biscoitos, amendoins e mais de $50 mil em notas cuidadosamente enroladas. Sim, dinheiro, escondido dentro dos biscoitos. A ideia era simples e perversa, aproveitar o visual inofensivo dos alimentos para burlar o sistema. Mas o nervosismo do passageiro entregou tudo. Os agentes revistaram a mala, abriram os pacotes e... bum! Dinheiro enrolado em plástico, camuflado em meio à comida. Caso 16. A carga macabra de Dallas 2020, Aeroporto Internacional de Dallas. Os agentes do TSA abrem uma mala e dão de cara com pássaros mortos. Muitos. Em avançado estado de decomposição. O fedor era insuportável. O dono, um homem, vindo da China, que alegou que os pássaros seriam usados como comida para gatos. Só que os agentes desconfiaram.
A gripe aviária ainda era uma preocupação séria, e aquelas aves podiam muito bem ser portadoras de doenças perigosíssimas. Mala foi lacrada e isolada, e os pássaros foram incinerados para evitar qualquer risco de contaminação. Caso 15. O gato escondido na mala. Você está prestes a embarcar para Nova Orleans. Já passou pelo check-in, deixou sua mala despachada, tudo certo. Mas do outro lado, um alarme soa na triagem de bagagens. Quando os agentes do TSA abrem a mala, não encontram drogas, armas ou eletrônicos não declarados. Encontram um gato. Vivo. Sim, um gato laranja, assustado, encolhido entre as roupas. O mais estranho, o dono da mala jurava de pés juntos que não fazia ideia de que havia um felino ali dentro. Depois de muita investigação, descobriu-se que o gato, chamado Sombra, era do vizinho e tinha o estranho hábito de se esconder em bolsas e malas abertas. O incidente se tornou um dos casos mais comentados do ano. O gato saiu ileso, virou meme. Caso 14. O batom que dava choque 2021. Aeroporto de Bradley, Estados Unidos. Durante a triagem da bagagem de mão, os agentes encontram um batom suspeito. Ele era pesado demais, rígido e com um botão lateral. Era, na verdade, um taser disfarçado, mas não parou por aí. Em outro compartimento da mesma mala, encontraram balas calibre P38, escondidas dentro de um frasco de vitamina. O passageiro alegava desconhecer tudo, mas uma rápida checagem revelou: ele já tinha antecedentes por porte ilegal de armas e, pior, estava embarcando em um voo doméstico, sem declarar nada. O TSA não apenas confiscou tudo, como o homem foi detido para investigações mais profundas. Caso 13. Os pássaros nos bobs de cabelo. Você já ouviu falar em pássaros canouros? Aqueles pequenos, raros e extremamente valiosos por seus cantos exóticos? Agora imagine 35 deles, escondidos dentro de bobs de cabelo. Foi exatamente isso que um homem tentou fazer no aeroporto JFK em Nova York. Ele carregava vários bobs na mala, e por fora parecia apenas um cabeleireiro muito preparado. Mas os agentes acharam o volume estranho. Ao abrir um por um, começaram a ouvir pequenos assovios. Sim, os pássaros estavam vivos. Eram contrabandeados para competições ilegais de canto. Um mercado negro onde um único exemplar pode valer milhares de dólares. Caso 12. Munição no desodorante Atlantic City. Um frasco de desodorante em bastão chama a atenção de um agente durante o raio-x. Ele parece estranho, pesado, compactado. Dentro dele, munição. As balas estavam encaixadas cuidadosamente no interior do tubo, protegidas com espuma. O disfarce era engenhoso, mas não suficiente para enganar os equipamentos de inspeção. Quando questionado, o passageiro disse que não fazia ideia. Mas a investigação mostrou imagens dele manuseando o desodorante momentos antes, claramente ajustando o conteúdo. Caso 11. A bengala mortal Boston Logan 2019. Um idoso passa pelo detector de metais. Ele caminha devagar, apoiado numa bengala antiga, ornamentada, que parece de coleção. O alarme soa. A bengala é escaneada. Dentro dela, uma espada. Sim, uma lâmina de mais de 50 centímetros, oculta num compartimento interno. O idoso jura que não sabia, que comprou a bengala numa feira de antiguidades e achava que era só um enfeite bonito. Caso 10. A gravidez mais perigosa da Colômbia. Você está no aeroporto de Bogotá, Colômbia. Uma mulher jovem, sorridente, grávida. Mas há algo estranho. O inchaço da barriga parece rígido demais. Frio. Incomum. Um agente atento pede uma inspeção mais detalhada. E o que ele encontra? Não um bebê, mas 2 quilos de cocaína, moldados em formato de barriga, envoltos em uma cinta de silicone. Ela fingia estar grávida para tentar enganar a segurança. O plano era simples. Ninguém suspeita de uma gestante. Só que a rigidez do bebê entregou tudo. A mulher foi presa e, durante o interrogatório, revelou que fazia parte de uma rede internacional de tráfico. Caso 9. Os lagartos no algodão, Austrália. Aeroporto de Perth.
Um passageiro japonês aparentemente tranquilo passa pela inspeção. Mas sua bagagem despachada contém algo vivo. Os agentes, ao abrir um dos sacos de algodão, se deparam com olhos arregalados, línguas bifurcadas, 13 lagartos bobtail, amontoados, sufocados, assustados. Esses lagartos são altamente valorizados no mercado negro por suas cores e aparência exótica. O contrabandista tentava vendê-los ilegalmente para colecionadores na Ásia. Caso 8. O colchão dos ilegais. Agora atenção. Esse caso não aconteceu dentro de um aeroporto, mas na fronteira terrestre entre Marrocos e Espanha, e é um dos mais inacreditáveis da lista. 2 homens tentaram cruzar a fronteira escondidos, dentro de um colchão, sim. Um colchão de casal cortado e costurado por dentro, com espaço exato para 2 corpos adultos. Os agentes, desconfiados do volume, abriram o tecido e... surpresa! 2 migrantes espremidos, suando, com dificuldade para respirar. Caso 7. O pote de manteiga de amendoim, aeroporto de Pittsburgh. Um frasco de manteiga de amendoim no raio-x. Parece normal, mas os agentes estranham a densidade do conteúdo. Eles abrem o pote. Lá dentro, vaporizadores de maconha medicinal. Aparentemente, inofensivo. Mas o problema era o disfarce. Em alguns estados, a maconha medicinal é legalizada, mas escondê-la em alimentos para tentar passar despercebido é considerado tentativa de contrabando. Caso 6. A serpente fugitiva de Newark, Nova Jersey. Um voo doméstico. Passageiros embarcando normalmente, até que uma mulher solta um grito. Algo se arrasta pelo chão do terminal. É uma cobra. Sim, uma serpente de 38 centímetros, rastejando calmamente entre os bancos de espera. O caos se instaurou. Passageiros em pânico, crianças chorando, seguranças correndo. A investigação revelou que a cobra era de um passageiro. Um animal de estimação, não venenosa, aparentemente inofensiva. Mas o problema é que ela fugiu da mala durante o embarque. Caso 5. A cadeira de rodas do $500,000. Nova York, aeroporto JFK. Um passageiro em cadeira de rodas passa pela segurança. Nada fora do normal. Até os agentes perceberem algo estranho. As rodas estavam pesadas demais. Não giravam como deveriam. Desconfiados, desmontaram as rodas e fizeram uma descoberta chocante. Cocaína comprimida, embutida dentro do aro metálico. A estimativa do valor? Quase $500,000 em droga pura. O homem alegou que a cadeira não era dele, que era emprestada, que desconhecia o conteúdo. Caso 4. O mar de tartarugas nas Filipinas. Uma mala abandonada no aeroporto. 2, 3, 4. Nenhum dono à vista. Os cães farejadores não detectam drogas, mas os agentes sentem um leve movimento, vindo de dentro. Ao abrirem, uma cena chocante. Mais de 10.000 tartarugas vivas, empilhadas, embrulhadas com fita adesiva, como se fossem mercadoria qualquer. Espécies raras, valiosas no mercado negro, embaladas como se fossem sapatos. Algumas estavam gravemente desidratadas, outras já sem vida. Era claro, o destino final dessas criaturas seria algum aquamercado clandestino na Ásia, onde são vendidas como pets exóticos por milhares de dólares. Caso 3. A peruca de ouro Chennai, Índia. Um homem aparentemente comum, calvo, usando uma peruca volumosa e mal encaixada. Ao passar pelo detector, o alarme dispara. Os agentes pedem para remover a peruca. E ali está. Quase 700 gramas de ouro. Moldado para se ajustar ao couro cabeludo, colado com fita adesiva. O valor estimado do metal, $43.000. A tentativa de contrabando era absurda, mas engenhosa. O ouro havia sido achatado e curvado para seguir o formato do crânio. A peruca foi colocada por cima, colada com silicone. O homem tentou justificar. Disse que era um presente, um favor, uma promessa, mas não colou. Caso 2. Os sapatos carregados de cocaína, Mumbai, Índia. Uma mulher elegante, bolsa de grife, sapatos caros. Mas o andar parece rígido, tenso. Os agentes pedem para inspecionar os sapatos.
Ao rasgar a sola, a surpresa. Tubos internos, recheados com cocaína. A mesma coisa na alça da bolsa. O total? Mais de 3 quilos. A mulher confessou. Fazia parte de uma quadrilha internacional. Sua função era simples: carregar a droga. Receberia cerca de $1.000. A tática era antiga, mas sempre arriscada, e nesse caso falhou. Caso 1. A arma no frango cru Fort Lauderdale, Flórida. Um frango inteiro cru embalado com cuidado, mas os agentes do TSA notam algo esquisito. O frango tem um objeto metálico no interior. Ao abrir cuidadosamente, encontram o impensável. Uma arma de fogo escondida dentro do frango cru. Sim, uma pistola embalada em plástico filme, colocada no interior do frango como se fosse recheio de ação. O passageiro tentou alegar que era uma brincadeira, um experimento, mas ninguém riu. Foi preso na hora. Esse caso virou piada nas redes sociais, com memes, sátiras e hashtags, mas levantou um alerta importante. Até a ideia mais ridícula pode se tornar um risco real. Porque, no fim das contas, se alguém tentou esconder uma arma dentro de um frango cru, o que mais pode estar passando despercebido? Você acabou de ouvir 20 histórias reais que mais parecem roteiro de filme de suspense, mas que aconteceram de verdade, nos corredores de aeroportos ao redor do mundo, de frangos armados a tigres sedados, de lagostas gigantes a perucas cheias de ouro. Esses casos revelam algo muito maior do que bizarrices isoladas. Eles expõem o quanto o ser humano pode ser criativo, desesperado ou simplesmente inconsequente. Tudo por dinheiro, fuga, ganância ou puro desespero. E talvez ao final de tudo isso, a grande pergunta que fica seja: até onde alguém vai para tentar burlar um sistema? E o que ainda não foi descoberto? Se tem algo que esses casos nos ensinaram, é que a imaginação humana não tem limites e que nos bastidores de cada raio-x pode existir uma história tão absurda quanto inacreditável. E agora me conta, qual desses casos te deixou mais chocado? Você já passou por alguma situação estranha em aeroporto? Ou conhece alguém que viveu algo parecido? Não sai do vídeo sem deixar seu comentário. Quero saber a sua opinião e, quem sabe, ela não aparece no próximo vídeo aqui do canal. E claro, se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Tem muito mais histórias surreais, curiosidades bizarras e fatos que você jamais imaginaria que são reais. E se você ficou até aqui, tenho certeza que vai curtir o vídeo que está aparecendo aqui do lado, com mais histórias inacreditáveis, que só a vida real consegue entregar. Nos vemos lá. Até o próximo voo ou o próximo raio-x.